Estamos começando agora a super live de aniversário do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bem-vindos todos aqui ao nosso canal. Presidente, o seu aniversário é dia 21, mas hoje estamos aqui já antecipando, fazendo um aquecimento. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, use a hashtag Bolsonaro70. Presidente, 70 anos de idade, boa noite. Jamais eu esperava chegar aos 70, viu, Paulo? Você vai chegar lá um dia, né? Se Deus quiser. Realmente nos marca, né? E eu agora entro na segunda idade. Mais 70 anos bem vivido, muito trabalho, muitas tribulações, mas entendo que todos nós temos uma missão aqui na Terra e não tem outra explicação, a não ser Deus ter me dado essa missão de passar por este momento. Então, de qualquer maneira, estou muito feliz. Amanhã faço, então, 70 anos, juntamente com Ayrton Senna e Ronaldinho Gaúcho. Só fenômenos. Doutor Paulo Cunha Bueno, um dos advogados do nosso presidente Bolsonaro. Você que não tá muito jovem para ser chamado de velho e também não está velho para ser chamado de jovem. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado, senador. Obrigado pelo convite. Presidente, obrigado pela honra de poder participar dessa live dos seus 70 anos aqui. Espero poder trazer alguns esclarecimentos importantes aqui aos nossos espectadores. Presidente, pai, vou me referir a Vossa Excelência como pai aqui. E, enfim, vamos começar esse bate-papo. Primeira coisa, eu estou percebendo que você está com esse pin azul e vermelho aqui no seu terno. O que significa isso aí? Porque a imprensa nunca teve interesse em te perguntar o que era isso, né? Porque com toda certeza sabia o que era. É uma medalha do Exército, né? Que é conhecida como pacificador com palma. Ou seja, só quem arrisca a sua vida salvando a vida de terceiros, né, pode receber essa medalha. E essa medalha, eu fiz jus a ela em 1978, quando um soldado, conhecido como Celso Negão, foi derrubado por um sargento numa oficina de falsa baiana, numa lagoa lá em Jericinó, que tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. Mas dá para morrer afogado, né? Água doce, suja. E eu estava vendo tudo desenrolar e, de repente, eu senti que o Negão ia cair e ia afundar, né? Aí não deu outra. Quando ele caiu, já tirei a roupa, em no máximo 10 segundos pulei dentro da água, cheguei mais uns 10 segundos para chegar no local que ele estava, mergulhei, segundo mergulho, consegui tirar fora d'água. Você não via nada embaixo d'água? Não via na água, completamente suja. Quem tem a minha idade, serviu no 21 GC que eu servia lá, né, São Cristóvão, acompanhou o fato. Foi feita a sindicância e foi me concedida essa medalha que eu tenho com muita honra, né, que afinal de contas me chamaram tanto de racista no passado, né? E eu pulei numa lagoa, e só quem tem uma experiência, ou quem já viveu um momento com esse, sabe do risco que você corre. Risco enorme. Era um soldado de 19 anos de idade, bastante forte, e ele poderia ter me agarrado no fundo da lagoa. Mas eu era pentatleta das Forças Armadas, conhecido como Cavalão naquela época, meu apelido, né? Por que Cavalão, rapaz? Olha, pode falar, mas sem mentir. É dado o tipo físico, né? O pentatlo militar tinha provas de pista, pentatlo militar, bastante complicada, e uma corrida de 8 quilômetros, que meu tempo era de 27 minutos. Mas naquele tempo não tinha chip ainda não, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Do chip, Paulo? Não, eu quero falar da sua medalha, que tem um dado importante para quem não sabe. A medalha do pacificador com palma, salvo engano, ela é dada a cada 3 anos. Cada 3 anos uma pessoa recebe, média. Uma recebe em média. Então é uma coisa muito difícil por muita coisa. Porque tem que haver alguém está morrendo, ou né? E outra, alguém tem a oportunidade de arriscar a sua vida. Isso foi em que ano? 1978. 78. Eu não tinha nascido ainda, presidente. Eu era aspirante, né? Servia no 21 GC São Cristóvão, agora não tem mais, esse quartel foi para Niterói. Naquele exercício fazia, no começo do ano, né? Exercício era o período básico da soldadesca lá. Então, pista de cordas. Pista de cordas, e essa corda passava por cima de uma lagoa lá em Jericinó, né? Bom, você falou muito lá e virou meme, ficou repercutindo um tempão nas redes sociais, daquela entrevista que você deu pro Léo Dias, que você falou do tal do chip. Tem muita gente te ligando, querendo essa receita do chip? Quando o cara liga para mim, né? Eu já sei, tá na minha rede aqui, uns 2 por dia, eu já faço a brincadeira com o cara, né?
Você quer o telefone? Eu quero sim, mas é para um amigo meu. E toca o telefone do doutor Rogério lá de Goiânia para ele conversar com ele e resolver seus problemas, né? Seus problemas acabaram. Chip Bolsonaro. Ok, pessoal? Bom, pessoal, hoje a gente vai ter muitas emoções aqui. Você não está sabendo, mas vão ter algumas surpresas para você aqui hoje. E eu queria rapidamente, pai, falar da sua situação política, porque o julgamento que você está sofrendo não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. E, portanto, é importante a opinião pública, sempre que possível, ouvir da sua boca, do Dr. Paulo, as explicações para contextualizar o que está acontecendo, porque você já respondeu por coisas esdrúxulas. Nunca na história do Brasil eu tinha visto alguém responder a um inquérito por importunação de cetáceo, vulga baleia. Né? Nunca vi um inquérito ser instaurado, a máquina pública sendo usada para te investigar sobre compra de leite condensado. As coisas mais absurdas e surreais que você já passou para poder, enfim, nesse processo de perseguição que você vem sofrendo há bastante tempo, não é de agora, e não é só contra você, é contra a família, já passamos por isso, pelo seu entorno, parlamentares, sempre de direita, não coincidentemente, e agora a gente está principalmente falando, já que tentaram te incriminar de tudo quanto é jeito e não conseguiram, e a minha percepção é que essas suas inelegibilidades pela justiça eleitoral são completamente esdrúxulas também, é sempre bom reforçar, ele foi declarado inelegível por duas coisas que aconteceram, aquela live com embaixadores, em que ele estava explicando um inquérito da própria Polícia Federal, em que pé que estava, isso foi um abuso do poder econômico, e a outra que foi a do 7 de setembro, por ter subido num caminhão de som do pastor Silas Malafaia, feito o uso da palavra abuso do poder político, ou o contrário. Mas, enfim, duas situações esdrúxulas, e parece que agora eles não desistem, não largam o osso, e estão buscando uma condenação também na esfera penal, com relação ao 8 de janeiro, que a gente sabe que não tem pé nem cabeça, mas vamos aqui falar rapidinho, que é sempre bom ouvir da sua boca e do doutor Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para o Paulo aqui. Por favor. Paulo, um juiz pode investigar alguém sem ser provocado? De forma nenhuma. Isso, aliás, é expresso, inclusive, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Né? O princípio da inércia da jurisdição. O juiz ele tem que se manter distante justamente para que haja credibilidade da parte dele. Então, essa movimentação por iniciativa própria, espontânea do magistrado, ela não pode existir. Aliás, falando já diretamente do seu caso, porque eu entendo que a pergunta foi dirigida justamente a esse ponto, um dos pontos que foram desvelados nas matérias do jornalista Glenn Greenwald na Folha de São Paulo foi justamente o escamoteamento dessa iniciativa, né? Onde acionava-se o Tribunal Superior Eleitoral para provocar o Supremo Tribunal Federal, quando nas duas pontas nós tínhamos a mesma pessoa. Esse é um dos grandes pontos sensíveis que acabam por macular todo esse processo em derredor do senhor. Pois é, deixa eu perguntar para você aqui, pai. Vou perguntar para você primeiro, depois o Paulo faz um comentário mais técnico, porque são 5 acusações. Todas, obviamente, que não param de pé. Mas vamos lá. Deterioração de patrimônio tombado. Como é possível isso? Para aí, tá? Ou seja, eu tenho que ter quebrado alguma coisa. Eu acho que ninguém tem dúvida onde eu estava no dia 8 de janeiro. Eu estava nos Estados Unidos, no hospital nos Estados Unidos, por coincidência. Eu não estava aqui. Eu saí dia 30 de dezembro do Brasil. Tá? Então, para ser acusado e responder sobre isso, tem que ter uma imagem minha, testemunhas, de que eu estava lá na região da Praça dos Três Poderes, quebrando alguma coisa. Então, não tem começa por aí, não tem cabimento eu estar respondendo o processo por causa dessa tipificação penal. Eu fico curioso, doutor Paulo, porque, assim, eu fico imaginando, para eles acusarem o presidente Bolsonaro disso, tem que, no mínimo, no papel, pelo menos, na acusação, tem que ter alguma fundamentação. O que é que eles justificam para acusar o presidente de ter quebrado uma coisa se ele nem no Brasil estava? Olha, senador, esse processo do presidente, eu sempre, quando vou falar a público, eu gosto de dizer, ele é um dos filhos mais tortos da politização da justiça e da judicialização da política. O que nós temos nessa denúncia de 272 laudas é uma narrativa construída
em que os pontos não se conectam por elementos de prova que existam nos autos. Veja, ao trazerem o crime de dano praticado com violência, o crime de depredação de patrimônio histórico, qual foi a razão disso? Foi trazer o presidente Bolsonaro para dentro do 8 de janeiro. Mas por que eu quero trazer? Ele estava nos Estados Unidos, ele fez postagens criticando o que vinha acontecendo no 8 de janeiro, ele nunca incitou ninguém a promover esse tipo de coisa. Só um parênteses, né? Tem um vídeo do dia 30 de dezembro de 2022 em que ele faz uma live exatamente dizendo que, olha, não existe fórmula mágica, não adianta mais página virada, é o contrário, né? A prova de mostrar que ele não incitou nada. Não só não incitou, como um vídeo como esse mostra que ele procurou não ser inspiração para isso. Há uma diferença entre incitar e ser inspiração. Ele não foi uma coisa nem outra. E esse é o ponto. Por que dragá-lo para o 8 de janeiro? Por uma razão muito simples. Porque as acusações mais graves, que são de crimes contra o Estado Democrático de Direito... Deixa eu entrar nessa aqui então, Paulo. Vamos lá. A outra acusação é dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. É um troço até que se parece um pouco com a outra acusação, mas, mais uma vez, se é um dano contra o patrimônio da União, ele não estava aqui, como é que ele pode estar respondendo por isso? A ideia que se construiu nessa narrativa é que ele teria incitado as pessoas do 8 de janeiro a praticarem esse fato. O que realmente não aconteceu é o que eu volto a dizer. São conexões, são fatos que não se conectam por elementos de prova dessa investigação. Nós passamos 2 anos de uma longa, midiática e rumorosa investigação, onde a todo tempo se tentou conectar o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Se tentou transmudar aquilo como um plano golpista, quando, na verdade... o que a gente percebe é que aquilo era uma manifestação popular, oriunda de uma grande insatisfação pelo processo eleitoral, carente de credibilidade, como nós tivemos, jornalistas censurados, rádios censuradas, presidente Bolsonaro proibido de tecer comentários a respeito da condenação do outro candidato, enfim. A população percebeu isso e verbalizou, vocalizou e atuou seu direito de manifestação, que em dado momento desbordou para o exagero e desbordou para a depredação do patrimônio público, que ninguém aprova. Aliás, os crimes contra o patrimônio público não são nem objeto das propostas de anistia, lembre-se bem. O que nós tivemos ali, para usar o jargão militar que o senhor conhece bem, presidente, foi uma farândola, né? Aquele grupo desordenado e que acabou desbordando para atos violentos. Mas de forma alguma inspirado ou incitado pelo senhor. Mas por que trazer isso para dentro da denúncia? Por que trazer o presidente Bolsonaro para dentro do 8 de janeiro? Porque senão as acusações maiores de golpe de Estado... Pois a próxima aqui, doutor Paulo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, aquelas senhorinhas que estavam com Bíblia, pessoas com bandeiras, aquele morador de rua que foi preso, aquele cara que está vendendo, né, algodão doce no meio da manifestação, iam sentar na cadeira de presidente da República e ia todo mundo começar a dar ordem e todo mundo obedecer. É isso que a denúncia está querendo que a gente acredite. E num domingo, onde não havia ninguém em Brasília, né? Pois é, presidente, no domingo... Agora é o seguinte, até você pega o próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, ele esteve há poucas semanas no programa Roda Viva. E ele é o chefe, depois do Lula, é o chefe maior militar aqui no Brasil. Ele falou, o golpe militar não é isso. O golpe militar tem até povo, mas tem forças armadas, tem armas e tem um comandante, tem um líder. Nada disso teve presente naquele momento. E qual foi a violência? Contra prédio vazio, é isso? Você não dá o golpe em cima de prédios. Tá? Se alguém tocar fogo na tua casa agora, o cara, sabendo que você não está lá dentro, isso, no meu entender, não é tentativa de homicídio. Não. Tá? É depredação de patrimônio particular aí. Agora, é uma forçação de barra sem tamanho. Até as próprias pessoas que estão sendo presas não têm uma individualização da conduta delas. Você não tem um vídeo dela quebrando alguma coisa. Tem gente que não estava na Praça dos Poderes e foi condenada até 17 anos de cadeia. Ou seja, uma forçação de barra enorme em cima de mim. Você lembra, até há pouco tempo, eu estava sendo acusado de ladrão de joias. A lei diz que essas joias, que são relógios, cordões, anéis, tá? São personalíssimos. E pela lei diz que é do respectivo presidente. E não se falava lá, determinado valor, de acordo com o valor, ficar ou não com o presidente. E foi decidido agora, há poucas semanas, o Tribunal de Contas da União, que botou um ponto final nisso.
tem que ter uma lei específica para definir o que vai ser ou não do presidente. Mas até o momento, todos os presidentes são dos respectivos ex-presidentes da República. Mais um ponto final em cima disso. Quer dizer, vai caindo uma a uma. Vai caindo uma a uma. Quando você falou em baleia aqui, eu perguntei para o delegado, que estava presente dessa vez, eu não estava aqui na Polícia Federal, em São Paulo. Se convocaram para depor. E eu perguntei para ele, doutor, por acaso o senhor fez alguma pesquisa? Quantas pessoas no Brasil responderam por... Importunação de cetáceos. Importunação de cetáceos, são golfinhos e baleias. Ele falou, na minha pesquisa, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney aqui no Brasil. E essa lei do Sarney, é porque naquela época não tinha jet ski. Eram pequenas embarcações com motor de popa embaixo, uma rabeta, né, que podia ferir o animal. E nada disso, para mim, eu passei perto do jet ski, estava ali perto, tinha muita gente vendo. Você vai para a região de Guarujá, tem casa de turismo ali, vem abraçar a baleia, vem conhecer a baleia. E o pessoal vai quase para cima da baleia. Calcula-se, eu dei uma pesquisada depois, que 10 mil cetáceos, né, saem lá do Polo Sul e vem para cá, época de acasalamento. E 1% ou menos disso se aproxima da costa. Essa que se aproxima da costa, que é a curiosidade por parte de turistas, né, patrocinado por essas casas de turismo, para chegar perto da baleia. E tiveram a desfaçatez de me convocar. A intenção é sempre te levar aí a uma situação vexatória, né? O ex-presidente vai depor mais uma vez. E estava lá eu depondo. E fui depor. O parecer do delegado foi pelo arquivamento, não foi? Foi pelo arquivamento. É uma situação absurda. Quero agradecer aqui, já somos 25 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo essa live de aniversário do presidente Bolsonaro. Nos ajude aí compartilhando nas suas redes sociais com a hashtag Bolsonaro70. É isso mesmo, nosso presidente está indo para 70 anos de idade, no auge da maturidade. Me lembro, 70, que eu assisti, né? A Copa do Mundo? Tinha 15 anos de idade, tinha a Copa do Mundo, TV preto e branco, lá em Eldorado Paulista, e viu o Brasil ser tricampeão de futebol. E em 89, fui ser vereador ao lado do Carlos Alberto Torres, do Rio de Janeiro. Um grande amigo, um grande parceiro, falava muito de futebol. Inclusive, ele falava, né? Quando ficava difícil, a gente falava, chama o Negão, que era o Pelé, que estava tudo resolvido. Resolvia, né? Resolvido. Bom, pessoal, eu quero aqui, hoje tem o Jogo do Brasil, vamos torcer pelo Brasil, com certeza. Uma pena o nosso Neymar não tá aí em campo, né? Mas eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Pitoli, que também está transmitindo com a gente aqui pelo nosso link do seu canal no YouTube, Jair Bolsonaro. Pitoli, obrigado aí pela sua força, pessoal da Rádio Auriverde. E a quarta acusação, também esdrúxula, que se parece muito com a anterior que a gente comentou, que é golpe de Estado. Mais uma vez, eu falo, inclusive a Defensoria Pública, doutor Paulo, acabou eu não sei se foi dentro de algum processo que ela está atuando na defesa de algum dos acusados, ela própria afirmou, que eu já falo desde o dia 1 também, que seria o crime impossível, porque simplesmente não tem as condições mínimas de o que foi feito aqui no 8 de janeiro resultar em alguém que tomasse o poder de qualquer forma. Mais uma vez, como é que consegue botar o Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe, o cara lá na Disney? Inclusive foi engraçado, pai, rapidinho, ele foi para os Estados Unidos, eu tinha ido por coincidência também para Orlando, para passar o Réveillon lá, fui com meu sogro, minha família, né? Aí eu tô saindo de casa de manhã, do condomínio, para comprar pão cedo, umas 8 e pouco da manhã, eu tô andando com o carro, tô dirigindo, olho pro lado, tem uma multidão de gente de amarelo numa casa. Falei, o que está acontecendo aqui? Eu cheguei perto, baixei o vidro, olhei assim, eu vi que era ele, né? Eu não sabia que ele estava lá no condomínio, mesmo condomínio que o meu. Aí eu buzinei, presidente, ele, vem cá, não, vou comprar pão, depois eu passo aqui. Ele estava lá já arrastando uma multidão de pessoas em Orlando, os brasileiros. Obrigado a todos pelo carinho com que trata meu pai, mas o golpe de Estado era junto com quem? Fala aí, quem ia dar o golpe junto contigo? Mickey, Pato Donald. Inclusive lá, olha só, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Na maioria das vezes que eu saía para almoçar, que eu almoçava fora muitas vezes, quando ia pagar a conta, alguém já tinha pago a conta. Quando ia ao supermercado, que gastava em média $200, $300, fazer uma compra, tinha bastante gente comigo na casa, né? Eu ia pagar, já estava paga a despesa também. Então, o carinho é excepcional. E essas pessoas iam ao longo do dia todo. Então, eu saía meia dúzia de vezes de casa para bater um papo, tirar fotografia com o pessoal. A média era 800 pessoas por dia. E muita gente lá do norte dos Estados Unidos, né, aproveitava, olha, eu queria levar meu filho para a Disney, né?
E aproveitei o momento para primeiro passar aqui para te ver. Eu me senti ali o rinoceronte no Jardim Zoológico, todo mundo queria me ver, né? Então, um carinho excepcional, muito bacana. Muito obrigado aos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos pela forma como vocês me trataram. Realmente é algo que não tem como a gente descrever, Paulo. Uma coisa fantástica, Paulo. O povo gosta da gente e eu trato com carinho, com consideração, que a população sempre mereceu. E é esse carinho, essa consideração, a liderança que o senhor representa, que deveria demandar que buscássemos o processo com o máximo de credibilidade possível. E a verdade é que a defesa hoje se ressente de gravíssimos vícios ao longo de toda essa investigação. A gente vai falar disso já, porque tem novidade hoje que a defesa do presidente fez, né? Mas, doutor Paulo, golpe de Estado, como é que pode? Assim, não entra na minha cabeça, é humanamente impossível querer vincular o presidente Bolsonaro a golpe de Estado. Mais uma vez, ao longo do mandato dele, ele sempre falava assim, inclusive, que eu lembro bem, olha, nós não podemos fazer como a esquerda faz, não fechem rodovias, não quebrem nada. Todas as nossas manifestações, sem exceção, incluindo essa última, aqui em Copacabana, no dia 16 de março, pô, não tem um papel no chão, não tem a polícia militar falou, não teve uma ocorrência de celular furtado, não tem nada, são pessoas de bem, pacíficas, que estão ali defendendo a sua liberdade, a liberdade dos seus filhos e netas. Como é que pode, mais uma vez, ele no dia 30 de dezembro de 2022, pessoal, está aí nas redes sociais do presidente Bolsonaro, em qualquer delas, então, postado o vídeo na live que ele faz antes de ir para os Estados Unidos, ele falando exatamente que não adianta mais, acabou, página virada, vai todo mundo para casa, e ainda querem acusar ele de incitar alguma coisa. Como é que consegue, com a criatividade absurda que usam, para tentar vinculá-la a qualquer tipo de golpe de Estado? Olha, de novo, o Brasil ele é uma coisa curiosa, parece que ele repete alguns scripts, principalmente em casos contaminados pela política, aquele binômio que eu falei há pouco, né? Politização da justiça e a judicialização da política. Quando você traz o presidente Bolsonaro para dentro do 8 de janeiro, o objetivo justamente é poder articular essas duas acusações de golpe de Estado e de crime contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque são crimes que demandam uma ação violenta ou de grave ameaça, que você não tem como imputar a ele, né? A verdade é que se nós pegarmos as 880 páginas do relatório da Polícia Federal que indiciou o presidente e as 272 onde foi formulada a acusação, nós não conseguimos conectar pontos aí. Nós não temos um momento que conecte o presidente ao 8 de janeiro. Ficaram 2 anos fazendo essa investigação e não conseguiram nenhum elemento. Então nós temos aqui, nós nos ressentimos, o Brasil parece que ele tem um pêndulo onde os processos muito rumorosos oscilam entre a impunidade e o abuso. E em relação ao presidente Bolsonaro, nitidamente o pêndulo hoje tende ao abuso. Por várias questões processuais aí que a gente pode falar ao longo da entrevista, mas a verdade é que o mérito disso tudo ele é absolutamente vazio. Nós tivemos ali um episódio infeliz no 8 de janeiro, mas que não chega nem perto a um golpe de Estado. Eu lembro, só um parênteses aqui, pai, que a gente conversava muito sobre essa parte que o doutor Paulo está falando, até em outros atos de rua, né, que nós fazíamos, esse movimento sempre espontâneo, voluntário, sem gastar R$1 de dinheiro público, né, sem pagar ninguém para ir, aquele jargão eu vim de graça. Nos 7 de setembro, por exemplo, alguns que nós participamos, a preocupação nossa, a gente tinha essa preocupação, inclusive, com ele sentado na cadeira de presidente, de que não houvesse algum infiltrado que promovesse algum ato ali para que caísse na conta dele. Eu lembro no 7 de setembro, o GSI nosso, lá com o general Heleno, preocupado de, olha, vamos fazer uma varredura para que não tenha, né, o risco nenhum de bomba perto de um prédio do Supremo, por exemplo, para que não saia nada de errado. Sempre suas convocações, pai, eram para manifestações pacíficas, né? Então, assim, todo o histórico, o doutor Paulo, mais uma vez, atentam para a total inocência dele. Não dá para vincular ele com um ato golpista ou com algo violento, né? O Flávio, isso tudo vem de 2018. Eu fui um aborto da natureza. Além de sobreviver uma facada, a graça de Deus, né? A minha própria eleição. Quem podia esperar que eu, um deputado de baixo clero, tido por muitos como encrenqueiro. Eu tinha encrenqueiro mesmo, certo? Consegui ganhar uma eleição. Tinha um partido, o PSL, tinha 7 segundos de televisão. Nós arrecadamos mais ou menos 4 milhões de reais. Isso dava $1 milhão. Gastamos 60% disso. Sobrou dinheiro. E como é que eu cheguei?
ninguém consegue entender. Chegamos. Tá? E teve uma coisa depois que acabou o segundo turno, né? Teve um inquérito de número 1361, que foi instalado a pedido da ministra do Supremo, Rosa Weber, que era presidente do TSE. Então quer dizer que quando você ganhou a eleição, aí pode investigar. Instaurou por denúncia anônima de fraude na minha campanha. E foi um inquérito a toque de caixa. No 5º dia depois das eleições, já tinha gente do TSE sendo ouvido. Não teve testemunha de fora, só gente internamente do TSE. Eu não posso entrar em detalhes sobre esse inquérito 1361, que é um inquérito estarrecedor, são apenas 3 páginas que interessam ali, porque após eu discutir esse inquérito com embaixadores e também numa live, no dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial. Tudo é secreto para ele. Não só os inquéritos, para nos apurar tudo, né, que ele chegava lá, tudo que ele descobriu na sua pesca probatória, fishing expedition, né, tudo era secreto. E esse decreto, esse inquérito foi classificado como confidencial. Porque ali, no meu entender, mostrando esse inquérito, porque o que eu sempre aprendi sobre eleições é a alma da democracia. O voto é algo sagrado. Quem o João votou tem que ser contado. Se bem que não é contado no Brasil, porque não existe a contagem pública de voto aqui, apesar de estar garantido na nossa Constituição. Então tentaram, de toda maneira, ver se me tirava do pleito, né, por fraude, e botava o Haddad, que foi o segundo lugar. Viram que algo realmente esquisito, ia acontecer algo esquisito, sim. Se não tivesse nada esquisito, esse inquérito continuaria ostensivo e estaria, tá, concluído, coisa que não está concluída até o presente momento. É uma história muito longa. Pedi aos advogados que peticionassem para que esse inquérito viesse para exercício da nossa ampla defesa. Eu espero que consigamos esse inquérito para a gente poder mostrar o que foram as eleições de 2018. Eu acho que todo mundo quer saber o que foram as eleições de 2018. Para fazer o link, pai, porque para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, toda essa narrativa mentirosa de tentativa de golpe que teria combinado com o 8 de janeiro, eles imputam o início desse processo, né, a uma live que você fez em março de 2021. 29 de julho de 21. Julho de 21, falando da sua preocupação com a segurança do processo eleitoral. Falando sobre esse inquérito. Então, assim... E a acusação que ali eu divulguei fake news. Não divulguei fake news. Divulguei o que estava dentro do inquérito. Então o golpe começou em 1999 com o José Dirceu, porque ele já falava nessa época da desconfiança dele com as urnas eletrônicas. Eu acho que começou com o Brizola no Proconsult. Então assim, não dá liga, né? Eu sempre defendi. No começo eu apoiei o voto eletrônico, tá? E depois fomos vendo coisa acontecer, e mais parlamentares. Inclusive, em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto cujo relator era o Rodrigo Maia, que era o relator aqui do Rio de Janeiro. Ele acolheu a emenda, a Dilma Rousseff vetou a emenda, depois o veto foi derrubado por mais de 400 parlamentares. E, inclusive, o PT votou para derrubar o veto. E daí, em 2018, teríamos o voto impresso. O ministro Fux, que presidia o TSE, me convidou, eu fui no TSE, ele mostrou a nova urna para mim e falou que não tinha como comprar impressora para todas as sessões eleitorais. Ia comprar para 5%. O que eu achava disso? Eu acho excepcional. É já uma amostra boa, né? Isso, eu falei, desde que seja pulverizada as sessões. Não, já tá previsto a pulverização das eleições. Ou seja, ó, em Eldorado Paulista ia ter uma sessão lá. Lá deve ter umas 8, né, na minha cidade. Aquela única com voto impresso não podia ser muito diferente das demais. Porque tem pesquisa que faz com 2.000 pessoas. Sim. E no Brasil inteiro e funciona, imagina com... Então o que aconteceu logo depois, ô Paulo, o Supremo Tribunal Federal, por provocação da senhora Raquel Dodge, chefe do MP na época, o Supremo, por 8-3, disse que o voto impresso era inconstitucional, porque o papel ameaçava, né, colocava em risco a segurança das eleições. O sigilo do voto que ele fala. O sigilo do voto e segurança. Até porque, você pode ver, na Venezuela tem o voto impresso. Na Venezuela teve, pela primeira vez, ano passado, o voto impresso. Que foi possível, graças a isso. Só por isso. A história é muito longa, mas graças a isso se plotar fraude. Então, se provou que foi fraudada a eleição. Foi por causa do raiozinho, do papelzinho do lado da urna eletrônica, não é isso? E quando o Maduro, quando aceitou o voto impresso, foi por imposição americana que eles queriam voltar a comprar petróleo da Venezuela. O Maduro não queria, né? Mas topou juntamente com a oposição. O que o Maduro fez logo em seguida?
pegou os dois opositores, que é a Maria Corina e o Capriles, tornou-os inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos, por ter usado um carro de som e criticado o então presidente Maduro. Nada muito diferente do que acontece aqui no Brasil também. São as mesmas acusações. O Maduro acusa alguém que dá um golpe nela, coisa muito comum. Mas vamos passar aqui para a última acusação, que essa para mim talvez seja a mais absurda de todas, que é liderança de organização criminosa armada. Se a gente está desmembrando aqui as 4 acusações que a gente já conversou, se não tem pé nem cabeça, obviamente também não teria que ter a acusação mentirosa, falsa, de organização criminosa, porque nunca houve reunião de 2 ou 3 pessoas para poder cometer qualquer tipo de crime. Doutor Paulo, mais uma vez, como é que é possível o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, acusar alguém de uma organização criminosa armada se não tinha ninguém armado? Qual era a arma? Era o WhatsApp? Era a varinha do Mickey? Qual é a arma que ele está colocando? O que ele fala assim? Qual foi a arma? Tem um calibre da arma? Foi uma pistola? Foi um fuzil? Foi uma granada? Qual a arma? Porque não teve arma. Olha, essa denúncia ela se ressente não só da inépcia em demonstrar elementos que corroborassem essa longa narrativa de 272 páginas, como se ressente também de excesso acusatório, até em pequenos detalhes. Quando você joga aqui organização criminosa armada, quer dizer, você está fazendo uma ilação que a presença de militares ali poderia envolver o emprego de arma de fogo. Né? A partir ali, efetivamente, da presença de alguns operadores de forças especiais, etc. Mas essa é uma ilação, é uma presunção. A construção dessa denúncia, e aproveitando o gancho do que vocês falaram há pouco sobre urnas, ela gasta boa parte para afirmar que o plano começa com a descredibilidade das urnas. E aí a gente começa a se ressentir de um fato muito, muito singelo no processo democrático. Veja, você desconfiar é uma espécie do gênero pensar. Eu tenho direito de desconfiar da urna. Eu tenho direito de desconfiar de como é feito o processo eleitoral. E não é sem razão. O Brasil é um país... Presidente Bolsonaro, qual foi um dos maiores escândalos que nós tivemos aqui no Brasil? Isso não foi combinado, essa pergunta, e eu sei o que ele vai responder. Talvez o mensalão aí. O painel da Câmara. O painel do Senado. O painel do Senado foi fraudado e não era ligado à internet. Então, a desconfiança ela é saudável e é um direito do cidadão. É uma espécie do gênero direito de pensar. Quando você torna a questão, a discussão das urnas eletrônicas como algo proibitivo, realmente a gente tem que pensar e repensar com muita cautela quais são os limites do direito de acusar. Nós estamos aqui tolhendo o direito do cidadão de desconfiar de um dispositivo eletrônico, que pode ser falho por várias razões, não apenas por fraude. Então, qualquer coisa que traga, que implemente maior segurança no processo, deve ser extremamente bem-vindo. Então, olha só. Eu vivi essa questão eu estava lá, na violação do painel do Senado Federal. Inclusive, antes da comprovação que houve fraude, tinha muita brincadeirinha. Eu era deputado, mas frequentava ali o painel, o Senado Federal, muita brincadeirinha. Não vou falar nomes aqui, porque envolvia coisas picantes até naquele momento, né? Mas foi comprovado que o painel foi violado do Senado Federal. Aí você vê que também já teve eleição no papel no Senado, que também foi fraudada. Também foi fraudada. Mas é possível você auditar. Nós somos 81 senadores. Aí quando você vai contar os votos no papel, 82 votos. Quer dizer, alguém votou 2 vezes. Né? Por engano, com toda certeza. Mas assim, foi possível você contar, auditar e refazer a votação. Volto a dizer, a desconfiança no processo eleitoral é importante, é isso que faz com que ela possa ser aperfeiçoada. Aliás, com qualquer dispositivo de segurança. Desconfiar é fundamental, é essencial. Pessoal, vocês viram aqui, então, essas são as 5 acusações esdrúxulas, ridículas, infantis. É uma forçação de barra tremenda para tentar tirar de combate o maior líder de direita da América Latina. E por que eles fazem isso? Não tem que ter medo do Bolsonaro. Só tem que respeitar a liderança dele. Porque ele, em qualquer pesquisa hoje, bate no Lula, em qualquer cenário. A Michelle já vence do Lula também. Quer dizer, um governo que está muito mal, de mal a pior. A gente não vê nenhuma tábua de salvação que ele possa se agarrar para recuperar a credibilidade. Só que o pior não é isso, né? Ele está acabando com o nosso país. Pessoal, nós já somos aí 32 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo aqui essa live. Eu peço que você fique mais um pouquinho,
usando aí a hashtag Bolsonaro70, nos ajude a divulgar o link dessa live aí nas suas redes sociais, porque daqui a pouquinho vai ter vão ter algumas surpresas. Eu sei que ele vai gostar e você que está nos assistindo vai gostar também. Tá? Segura só mais um pouquinho, a gente está acabando aqui e vamos passar para a próxima etapa aqui. Próximo assunto aqui, doutor Paulo Cunha Bueno. Hoje teve novidade. A defesa do presidente Bolsonaro fez um movimento que muita gente se pergunta, né? Aonde está a OAB com ignorando todas as prerrogativas dos nossos advogados, o amplo direito à defesa. A gente viu lá que os advogados tinham que, na defesa de outros acusados, gravavam um vídeo, mandava lá para Alexandre de Moraes. Tem um prazo até meia-noite. Mandava o vídeo 11h59, um vídeo de 10 minutos com a defesa, a sustentação oral que eles não deixaram fazer, né? Mandavam um vídeo para tentar substituir, que não é a mesma coisa, mas já era um atropelo. E um vídeo de 10 minutos, dava meia-noite e 5, já tinha uma decisão pronta. Quer dizer, ninguém assistiu o vídeo porcaria nenhuma. Os advogados foram atropelados. E a gente sabe também que nesse momento, a defesa do presidente Bolsonaro é atropelada, é ignorada a todo momento. Então a defesa fez uma representação à OAB. Procede isso, foi feito hoje, e o que diz essa representação? Sim, procede isso, nós fizemos o protocolo hoje, ela é subscrita pelos os principais advogados que representam os acusados nessa ação penal, advogado do general Braga Neto e advogado de outros investigados, outros acusados, e ela é pontual em relação a um episódio que eu considero, que eu reputo, e venho dizendo em várias entrevistas, que é o mais grave a contaminar este processo, que é a falta de acesso às defesas da integralidade dos elementos colhidos na investigação. O que aconteceu? A Polícia Federal fez a investigação ao longo de 2 anos, cumpriu mais de 38 mandados de busca e apreensão, diversos telefones celulares, computadores, tablets, pendrives apreendidos. A Polícia Federal dissecou esse material, selecionou o que lhe interessava para promover os indiciamentos e o restante foi sonegado às defesas. Eu não tenho acesso à mídia do telefone celular do meu cliente. Não, peraí, você o que foi extraído do celular dele, você não tem acesso? Eu não tenho acesso a isso. Boa parte da acusação vem de conversas entre terceiros. Há uma conversa ali também, que se falou muito entre o general Mário Fernandes e o coronel Cid, da qual se tem uma transcrição, pequeno é certo, e nós não temos a conversa inteira. E não tivemos acesso a isso. Você vai me perguntar, senador, mas vocês não pediram isso? Bom, eu acompanho esse inquérito desde o primeiro dia. Eu fiz dezenas de vezes esses pedidos. Me foram negados sistematicamente. Mas o Alexandre de Moraes fala que deu acesso na íntegra à defesa. Esse é o ponto que me ressente bastante. Por quê? O ministro despacha dizendo que tudo que está encartado nos autos, ou seja, que está dentro do processo, a defesa teve acesso. Sim, mas nem tudo que foi utilizado nos autos, nem tudo que foi colhido para sustentar esta acusação se encontra nos autos. E nós queremos justamente isso. Por exemplo, a delação do Cid, ele foi, parece que em 11 oportunidades. Sim. Ser ouvido lá. E é óbvio que é importante que a defesa tenha acesso à íntegra. Porque, para quem não sabe, né, como é que é toda a delação, como é que funciona? A delação tem que ter espontânea, ela tem que ser verdadeira e com provas. E ela começa, por lei, ela é obrigada a ser filmada. Do começo ao fim. Como é que começa a filmagem? Com a qualificação. Sou fulano de tal, idade de tal, CPF e tal. E termina quando está encerrado, dá vista a assinatura do ao delator. E aos advogados para assinar. E nosso advogado quer isso tudo. Eu fiquei sabendo, Paulo, que você, por exemplo, ele ficou lá 1 hora sendo ouvido. Aí você vai ver o vídeo que o Alexandre de Moraes diz que deu acesso à defesa, o vídeo tem 8 minutos. Como é que é isso? Olha, eu tomei uma cautela de verificar, porque cada vez que o coronel Cid ia à Polícia Federal, a grande mídia fazia uma conta de quanto tempo ele permaneceu lá dentro. Eu ouvi dias que ele ficou 10 horas, 8 horas, enfim. E a gente vê que em algumas datas nós temos ali um período muito curto de gravação. Houve uma determinada data que, salvo engano, ele ficou 8 horas e nós temos ali perto de 50 minutos de gravação ao todo. Então, quer dizer... Mas tem nessa gravação, a qualificação dele até a assinatura do não, porque ele ficou um período muito maior ali dentro. Quer dizer, não veio na íntegra esse vídeo. Qual é o cuidado disso? A delação premiada, historicamente,
ela é um mecanismo de prova extremamente sensível e com pouca credibilidade, tanto que ela foi proscrita da legislação brasileira durante 200 anos. Né? Desde que o Brasil se tornou independente, nós não temos a delação no nosso ordenamento jurídico, que voltou recentemente no governo Dilma Rousseff. Com uma série de reservas, porque você está oferecendo a um indivíduo que tem a perspectiva de ser preso ou ser encarcerado uma chance de não ser. E, portanto, diante disso, ele pode falar, dizer ou inventar qualquer coisa. E por isso você precisa ter uma série de protocolos, sim, uma série de filtros que tragam alguma credibilidade. E esta colaboração do Coronel Cid, lamento dizer, ela mostra que o Brasil não tem maturidade para lidar com esse instituto. O Coronel Cid ele teve um esgarçamento moral ao longo do tempo de prisão dele, foi proibido de receber visitas, depois de receber a visita do pai, e por último de receber a visita da própria esposa. E de ver as filhas depois, né? Coisa que não se aplica nem a líder de facção criminosa. 2 dias depois dele ser proibido de receber visita da esposa, ele ingressa com pedido para fazer a colaboração. E aí vem a outra parte, né? Quer dizer, e com quais benefícios? Bom, embora eu ache absurdas todas essas acusações, se nós formos fazer aqui a soma de todos os delitos que se imputam, nós teremos penas de algumas décadas. E ao Coronel Cid, qual foi a oferta? Condenação de até 2 anos, computado o tempo de tornozeleira eletrônica, que acho que já está praticamente cumprido. 2 anos porque ele não perde a patente como oficial do Exército. Devolução dos bens sequestrados e apreendidos, segurança da Polícia Federal e o benefício extensivo ao pai e à esposa. Quer dizer, de um lado você esgarçou psicologicamente o indivíduo, para depois oferecer-lhes benefícios irrecusáveis. Quer dizer, isso fica realmente vergonhoso num processo como esse. E a participação do juiz no último depoimento dele? O juiz, nesta fase, a lei expressa, ele participa só e somente para homologar o acordo. Ele não participa da negociação. Ele não participa e nem dos depoimentos, nem da produção dos depoimentos. Né? E nós tivemos exatamente o contrário. O ministro relator ali pediu esclarecimentos sobre determinados pontos, sobre determinadas omissões. Aliás, mais um episódio que deveria importar na anulação da colaboração foram as omissões e contradições que o delator inicialmente colocou. Uhum. Então, assim, é uma delação que entrará para a história de forma muito negativa. Presidente, podemos começar com as surpresas para você? A gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu queria chamar já a primeira pessoa que quer te dar os parabéns, porque daqui a pouco ele vai ter que sair do ar, que ele vai entrar num voo. Por favor, bota a primeira pessoa aqui para falar com o nosso presidente. Temos aí já na tela. Pessoal, vamos colocando aí a hashtag. Opa, olha quem tá aí! Carluxo! É o nosso Carluxão. É o 02. É o meu marqueteiro 2018. Pessoal, obrigado aí a hashtag Bolsonaro70 Trend Topics já na Rede X. Carlos, manda aí o seu parabéns pro teu pai, pô. Agora não estou vendo ele aqui. O assunto que vocês estão tratando aí de fundamental importância. Obrigado, Flávio, por dar esse espaço para mim aqui para poder. Tá com saudade do papai, né? Um abraço para você. Fala, filho, desembucha, fala, abre seu coração aí, abre seu coração aí. Estou com 42 anos de idade, meu pai está 70, e uma velha frase dele, né? Se olhar para o retrovisor, já tem mais tempo do que se olhar para o para-brisa, alguma coisa assim. Vamos lá, 42 anos de idade, 70, pai, parabéns para você. Você fala que não é muito bom em falar, eu acho que eu sou pior que você. Talvez eu seja bom em outras coisas, que é melhor ficar do jeito que está. A vida continua. Quero sempre estar ajudando, sempre que possível, e vai continuar sendo assim até sabe-se lá quando. Então, meu pai sempre foi motivo de inspiração na minha vida, motivo de fazer o que eu faço, de procurar melhorar, procurar evoluir.
Ele é um exemplo disso, de procurar perdoar, de procurar entender as coisas em toda a nossa cabeça dura que a gente tem. Sempre com a palavra final ele acaba agregando a nós como pessoas. Então, eu só tenho a agradecer meu pai, dar um abraço no Paulo, o pessoal, você, meu irmão Flávio. Já falei, eu não sou bom nessas coisas, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui então, Carlos. Se você tiver que sair para embarcar, se avisa, tá? Mas só para lembrar de uma coisa aqui, porque tem essa fama do meu pai, né? Um cara durão, e não sei o quê. Só que ele nunca levantou a mão para dar uma palmada na gente. Minha mãe que era mais corretiva. Só que a única vez que ele fez isso foi exatamente com quem? Carluxo. Por que isso aconteceu? Me explica aí. Foi um sabonete, você lembra do sabonete? Então teve 2 vezes, então. Teve 2 vezes. Ele não parava de chorar, eu peguei um sabonete, botei na boca dele e fechei. Não, só para contextualizar todo mundo, o Carlos sempre foi o filho mais implicante. Imagina, 3 homens dentro de casa, Paulo. Diferença de pouco mais de 1 ano e meio um pro outro. Era pancada todo dia. E esse moleque, esse Carluxo, cara, ele botava apelido em todo mundo. Ele perturbava, ele azucrinava. A diversão dele era ficar cutucando, né, cara? E aí acho que ele irritou tanto o meu pai em algum momento, não sei se ele falou algum palavrão, e não podia falar palavrão. Aí para lavar a boca do Carlos, o que ele faz? Pega um sabonete, enfia na boca dele e fecha. Pô, para de falar palavrão, moleque, tá me irritando. Então acho que o que eu me lembro, acho que foi a única vez que ele se referiu aí ao... Eu nunca bati em vocês não, pô. Não. Nunca deu um pé do ouvido em vocês. Meu pai nunca encostou a mão na gente, nunca chegou perto disso, nunca precisou. E se precisasse também, às vezes, para ser um corretivo, alguma coisa nesse sentido, é válido. É lógico que tem limites para tudo, mas eu sei que meu pai sempre soube desses limites e a pessoa que ele sempre apresentou para a gente, ele nunca precisou exercer essa função, né? Eu deixava isso para minha mãe, que sempre foi mais brava, até porque se lidar com, não é só com um só não, tá? Se lidar com 3 animais dentro de casa era difícil e ela teve um trabalho muito duro de criar esses 3 aqui, que hoje aí completam as escadinhas aí de 42, 41 e 43 anos. Então é só isso, pai. Deixar um grande abraço para você. Carluxão, o ano que vem você 71, valor? Obrigado aí, Carluxo. Ó, vai com Deus, bom voo. Tá, vamos seguir aqui então. Obrigado por ter aparecido aqui, dar essa mensagem pro nosso pai. Sei que é importante, você tá longe. Mas tá, daqui a pouco tamo junto aqui, tá? Um abraço. E agora vamos aí para a próxima surpresa. Tem mais surpresa hoje, não vai... Fica com a gente aqui, #Bolsonaro70. Então quero chamar a próxima surpresa aí para falar. Você tá com saudade de outras pessoas, ô papai? Bota o próximo aí no ar. Quem que é o próximo? Ih, olha só! Que saudade dos cabelos compridos, hein? Tá sem som, não estamos te ouvindo. Tem que habilita o som aí que acho que tá com o som cortado. Legalzão vocês, nem avisa que vai entrar, só joga aí na tela. Bom, estamos aqui comemorando já, é amanhã aniversário dele, 70 anos. Manda mensagem pro teu pai aí, ô carecão. Eu quero saber se ele continua fazendo piada, dizendo que o homem tem a idade da mulher que ele ama. Não é piada não, isso é verdadeiro. Maduda, primeiro lugar aqui... Você sabe, quando falava isso daí, se referia a outras pessoas e depois morreu pela própria boca, hein? Bom, Duda, primeiro lugar aqui, óbvio, agora ao vivo para o Brasil inteiro ouvir. Somos aqui 42 mil pessoas nos assistindo nesse momento, ao mesmo tempo. Toda a nossa força, todo o nosso apoio pela decisão corajosa, amadurecida que você tomou por lutar pela nossa liberdade aí dos Estados Unidos. A gente, obviamente, eu pelo menos fui pego de surpresa, porque você tomou a decisão conversando com a sua família, conversando com meu pai, a gente ficou sabendo depois, né? Mas a gente sabe da importância de você estar aí, é um papel insubstituível que você construiu ao longo dos anos. Tá? Mas hoje aqui é para a gente, primeiro, matar a saudade, ainda que virtualmente. Você vai nos dar o trabalho de ter que ir aos Estados Unidos aí te visitar em algum momento, né? E a gente vai fazer com o maior prazer, mas estamos aqui no Brasil olhando, né, por tudo que está acontecendo, o que a gente puder fazer para te ajudar aqui na sua vida,
no Brasil, você conta com a gente, mas aqui hoje é para você mandar uma mensagem pro teu pai aí, cara. Manda uma mensagem de parabéns aí. Parabéns, papai. Sou o terceiro espermatozoide mais rápido de todos. Graças a Deus não parei na parede. Tá baixando o nível, né? Nem em outros locais. Mas eu tenho muito chão para queimar aí, né? Eu sempre procuro olhar as coisas pelo lado positivo, penso muito para frente, etc. Eu retornei agora, estava almoçando aqui, passei num fast food, comi um hambúrguer. Estou resolvendo burocracia aqui de documentação, etc. E aí eu me lembrei do tempo que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, né, no Popeyes, uma rede de fast food de frango frito. Aí eu pensei, né, poxa, olha só, eu estou vindo para cá de maneira surpreendente, né, praticamente nenhum pertence, tudo que eu tenho ficou na nossa casa lá em Brasília, mas, né, numa posição muito melhor do que vindo trabalhar numa rede de fast food. Então eu sou um privilegiado, sempre agradeço a Deus, né, a oportunidade do meu pai ter colocado a gente para estudar inglês, né, paga um bom curso de inglês para a gente, paga uma escola que tinha também aula de inglês. Isso daí acabou por abrir as portas, né, e me preparar para o mundo inteiro. E eu acho que assim como o Papai do Céu preparou o meu pai para ser presidente, Deus quiser ele está preparando para o retorno e a mim também me preparando para esse momento aqui. A batalha é difícil, a gente tem notícias hoje boas, né, de dois parlamentares americanos aqui que citaram a questão do meu exílio e mandaram uma carta para o Trump e para o secretário Marco Rubio, que é quem faz às vezes aqui do chanceler, né, o chanceler dos Estados Unidos, com cópia também para o conselheiro de segurança nacional, né, o Michael Waltz, e também para o Maurício Claver Carone, que é o responsável dentro do State Department da parte de América Latina. Então, todos oficialmente, se antes estavam apenas extraoficialmente sabendo, acho que agora todos oficialmente estão sabendo, e está sendo cobrado, está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade trata-se da pena de morte financeira. Isso daí a gente faz, gente, não é por uma questão de vingança, não. Primeiro é por uma questão de justiça, né? O Alexandre de Moraes já viola muitos direitos humanos, a gente teve o Clezão preso. Poxa, se vocês forem discutir aí com o doutor Paulo Bueno a questão de prisão do Braga Neto, que foi preso com base numa delação premiada, do qual o advogado dele não teve acesso, 1 ano depois dos fatos, sem qualquer necessidade para isso. Felipe Martins, mais de 6 meses, enfim, são várias atrocidades que ele comete. E, para finalizar, o Alexandre de Moraes está entrando agora, né, como toda boa pessoa embebedada de poder, ele está agora entrando na jurisdição norte-americana. Quando ele expulsa do Brasil X, quando ele impede o retorno da Truth Social, que é a rede do Trump, e da Rumble, de virem ao Brasil com total liberdade, quando ele decreta a prisão de uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu, estando dentro do território dos Estados Unidos, isso tudo acaba comprando briga aqui com os Estados Unidos. Então, os ingredientes já estão na mesa e eu acho que não demora muito tempo para a gente ter, né, essa força, que é a única força capaz, a única linguagem que o Alexandre de Moraes entende para voltar, né, a ter consciência social e respeitar a Constituição. Deus queira, a gente está muito perto disso, e para permitir que o líder das pesquisas, o maior líder nacional que esse país aqui já viu, da minha geração pelo menos, né, Jair Messias Bolsonaro, de retornar à presidência. Bom, parabéns aí, Duda, pelo seu trabalho. Tá orgulhoso, papai, do teu filhinho lá nos Estados Unidos? Realmente, os filhos nos orgulham, né? Falar dele agora, já que está na tela. Bom, fala de mim também. Fala inglês, fala espanhol. Já tem um bom conhecimento de árabe também. Tem um bom relacionamento com vários chefes de Estado por todo o mundo. Lá atrás, logo no começo do meu governo, quando cogitei ele ser senador, ele foi realmente foi massacrado pela mídia. É o vendedor de hambúrguer. Quase embaixador. Outra coisa, você teve em Bariloche por muito tempo para aprender o espanhol ou não? Sim, eu já fui algumas vezes a Bariloche, 2 vezes trabalhando lá em excursão, guiando excursão de jovens brasileiros. Também para aperfeiçoar o teu espanhol, né? Sim. E eu falo com sotaque de Argentina, é complicado. Quando eu estou aqui fora e encontro o espanhol, começo a falar espanhol, o pessoal, você é argentino? Não, pelo amor de Deus, não. A gente veio da selva, eles vieram de barco. Hoje a Argentina está melhor do que nós, hein? Vamos lá, você fala espanhol, fala inglês, e o árabe, como é que tá? Você já está entendendo muita coisa ou não?
eu já sei ler e escrever tudo em árabe. Agora tem que aprender o vocabulário, porque cada palavra você tem que decorar como é que é aquela palavra em árabe. Então aí é que vai um tempo maior no estudo. Mas eu também falo português, isso já me coloca à frente de muito petista. Duda, obrigado aí, meu irmão. Fica firme, conta com a gente sempre, tá? A gente se fala todo dia, mas hoje era pra gente fazer essa homenagem aqui pro meu pai, mesmo à distância. Confesso, já tô com saudade, né? E se você... Não muito longe, a gente vai se rever, pode ter certeza. Bom, como hoje é aniversário de 70 anos do nosso líder, do nosso pai, Septagenário. estamos usando aqui a hashtag Bolsonaro70, eu quero chamar a próxima surpresa, pai. Pode entrar aí, vai ser a surpresa de dentro de um bolo, pode vir. Cadê a surpresa? Dentro de um bolo? Essa é surpresa mesmo. Parabéns pra você. Canta com a gente aí em casa. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Só pra velhinha aí, vovô. Quer falar alguma coisa aqui, Michele? Senta aqui e fala pra ele alguma coisa então. Ai, meu Deus. Faz uma homenagem pro teu Eu te marido amo, aí. pelo menos. Usa aqui então, ó, pronto. Fica em pé, meu velho. Não, nossa diferença é um dia apenas. Não, né não. São 27 anos de diferença. Eu peço a Deus que Ele abençoe sua vida com saúde, com discernimento, com sabedoria. E eu profetizo novidades de vida para você neste novo ciclo, justiça e restituição. A nossa família te ama muito e o povo brasileiro de bem ama muito a sua vida. Então que você siga firme, forte, nós estaremos sempre ao seu lado. Te amo, meu velho. Obrigada. Michele, obrigado. A gente. Obrigada, doutor. Vou voltar pra cá o microfone. Pior que caiu aqui, alguém me ajuda aqui a arrumar depois que caiu o negócio aqui do. O pessoal. Que ninguém ouviu o que ele falou aqui. Vocês devem estar se perguntando que bolo é esse, né? Me ajuda aí. Vou virar pra cá, caiu o negócio aqui. Dá pra virar? Deixa eu virar pra cá com. Segura aí pra eu virar pra cá. Aí, agora foi. Vamos lá. Bom, estão se perguntando que bolo é esse. Esse é um bolo de 70 anos dele, com a réplica de um capacete. Para quem não conhece ainda, o presidente Bolsonaro criamos uma empresa juntos para produzir produtos com grafeno. Nosso primeiro produto é esse, foi um capacete com grafeno. Queria pedir para trazer um capacete aqui para mim, por favor. E aí tá aqui uma homenagem. Quer partir o bolo aí e dar o primeiro pedaço para alguém, ô presidente? Alguém me arruma uma faca aí, por favor, pra gente partir esse bolo? Tem mais surpresa ou não? Tem. Tem um monte de surpresa aí. Pai, tá parecido não? Tá mais ou menos o bolo com o capacete aí. Vamos, segue aí. Cadê a caneta que tava aqui pra ele assinar o capacete? Tinha uma caneta aqui especial para ele assinar o capacete. Coisa assim, vamos lá. Segue, Flávio. Daqui a pouco ela aparece aí. Tá aqui? Só assina em algum lugar aí. Acho que no prata fica mais legal de se assinar. Pessoal, nós somos aí, pelo menos aqui só no seu canal, 47 mil. Você já me falaram que tem mais de 65 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo em outros canais, pai. E eu queria compartilhar com todos vocês esse momento, Paulo, pra gente falar, distensionar e falar um pouquinho de coisa boa, porque pra gente é uma grande alegria. Primeiro, você tá numa empresa junto com meu pai. E segundo, produzindo algo com um recurso natural brasileiro. Eu queria pedir só para passar o videozinho aí de novo. Bota o vídeo, por favor, no ar, da propaganda, que ele é o garoto propaganda da Bravo Grafeno. Vida, liberdade e segurança. Vocês sabem o quanto eu prezo pela liberdade. Costumo dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida.
Resistência, leveza e tecnologia. Uma revolução na proteção do motociclista. Com capacetes Bravo de grafeno, você garante sua liberdade e segurança. Assim como eu, esse é 100% brasileiro. Ficou bonito de garoto propaganda, rapaz. Ó, pessoal, vamos lá. Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo e eu quero anunciar aqui agora. A gente, obviamente, vai começar a pré-venda hoje desse capacete com grafeno. Vamos falar mais um pouquinho dele aqui. E eu quero já, para você que está nos acompanhando, hoje começa a pré-venda no site, mas vamos fazer uma promoção. Esse capacete aqui, assinado pelo presidente Bolsonaro, vamos fazer o seguinte. Você entra lá agora no perfil Bravo Grafeno no Instagram. Na última publicação que a gente fez, deixa um comentário lá para um lance nesse capacete. Pode começar aí com R$10. E aí quem der o maior lance no final dessa live, a gente vai anunciar aqui e vamos mandar o capacete, o primeiro capacete da Bravo Grafeno autografado pelo Bolsonaro, vai ser enviado para sua casa. Deixa eu falar um pouco sobre grafeno. A gente vai falar, se quiser. Não, peraí, um jogo rápido aqui. O grafeno apareceu no mundo em 2004, ou seja, tem apenas 21 anos. Eu estive com um cientista russo que descobriu o grafeno. O grafeno vem do grafite. Grafite tem quase no mundo todo. Temos aqui no Amapá, grandes reservas. Miracatu, Vado Ribeira também tem reserva disso aí. E a faculdade de São Paulo, a Mackenzie, eu levei para lá em 2017, 2018, amostra, né? E fui conhecer lá um laboratório de grafeno na Mackenzie. E olha só, chegando lá, eu vi várias pessoas, né, com um semblante que não era brasileiro. É Smith, um nome complicado. E realmente, nesse laboratório se estudava o grafeno. Tinha até uma menina lá que eu perguntei de onde ela era, de Angola. Ou seja, um país financiava essa menina de Angola dentro lá do Mackenzie. E o grafeno tem milhares de utilidades. 1 grama de grafeno, por exemplo, você cobre um campo de futebol. É o único material biplano, que tudo é tridimensional. O grafeno tem biplano, porque das suas moléculas se estende completamente no terreno. Tem uma menina que foi formada pelo IME, que já teria conseguido, pelo menos, botar na prancheta uma tela de grafeno que você pudesse, então, dessinalizar a água do mar. Tem um país aí também, que eu não tenho certeza, não vou falar o nome aqui, que ele pulveriza as amoreiras com grafeno e o bicho da seda faz o seu fio ali com grafeno. Um barbante de grafeno levanta um elefante. E já tem, inclusive, quando eu estive lá, o Exército Brasileiro estava presente lá na Mackenzie, estudando, então, blindagens com grafeno. É muito mais leve. Imagine, Paulo, um carro teu com 200 quilos de blindagem. Se fosse 20 quilos, você ganharia uma autonomia muito maior. E, além de ser mais resistente. Então, essas qualidades todas, essas aplicações do grafeno, se faz presente no Brasil. E agora aqui, o capacete, né, ele é de grafeno, ele absorve melhor o choque e é mais resistente ele também. Distribui melhor até impacto, eu disse, né, lá, quando estava fazendo propaganda, talvez bote isso no ar, né, que o pessoal sempre me via sem capacete, sem máscara e sem capacete por aí. Eu falei, esse eu uso. Nesse eu confio. Esse é brasileiro. E até falei, dado momento, né? Deus, pátria, família, liberdade e segurança. Então tá aí o nosso produto. Pode ter certeza, o preço está acessível, vocês vão gostar. Até quem não tem moto já falou que vai comprar o capacete para ter em casa, muito bonito, e é algo que começa no Brasil. Isso é muito bom com alguns cientistas, com alguns pesquisadores brasileiros. Começa na UCS, né, Universidade de Caxias, do Sul. Começa por lá, também tem lá um laboratório lá, que entre outros pelo Brasil, e o Brasil está se tornando um pioneiro na construção, né, de tirar da prancheta e botar nas prateleiras o material que vem do grafeno. Pessoal, então vamos lá, só para explicar como é que vai funcionar, mais uma vez, até o final dessa live, a gente vai... Esse capacete aqui, autografado pelo presidente Bolsonaro, é o primeiro, eu queria para mim esse capacete. Porque é o primeiro, tem essa coisa, você está criando uma empresa, você quer ter ali uma recordação do início, mas a gente vai ofertar ele aí para quem der o maior lance lá nos comentários. Vai no Instagram, @BravoGrafeno, deixa um valor lá que você pagaria por esse capacete. E aí quem der o maior lance, a gente vai anunciar aqui o nome da pessoa para que vá para sua casa esse capacete aqui. E como é que vai funcionar? Hoje, pai, começa a pré-venda.
Hoje começa a pré-venda. E nós vamos fazer esse período de pré-venda até o dia 22 de abril. São praticamente um mês. O que é que vai acontecer, pessoal? Quem comprar esse capacete nesta pré-venda, o valor dele é R$ 749. Mas quem comprar nessa pré-venda aí já é a promoção. Bolsonaro ficou maluco. Já vai passar aqui para R$ 598 esse capacete nessa pré-venda. E olha só, ele topou fazer, gente. Então, agora é com vocês. Nós vamos ao final desse período, no dia 22 de abril. A gente vai fazer uma outra live aqui. Nós vamos sortear 3 pessoas que compraram esse capacete. A gente vai sortear para que receba pessoalmente do Bolsonaro esse lindo capacete de grafeno. Está disposto, presidente, a qualquer lugar do Brasil, o senhor for lá e lá entregar? A gente passa no município ali perto, faz um movimento também, e não vai ser só o capacete, não. A gente vai fazer um movimento na cidade, bater um papo com a população, ficar à disposição, como temos feito, né? Como sempre fiz na minha vida. Então, acho que vai ser um momento ímpar. Para mim, eu não sei, espero que sejam cidades bem longe uma da outra, né? Para não ser 3 em São Paulo, daí perde a graça, tá certo? Para que a gente possa realmente, não apenas fazer propaganda, tudo interessa, mas para ter um contato com a população e voltar a conversar com meus irmãos motociclistas. Paulo, chegamos a fazer motocicleta em São Paulo com 300 mil pessoas. Eu sei. Tá? Nós conseguimos, então, junto às concessionárias, levantar o pedágio, para ninguém pagar pedágio, obviamente, ali em São Paulo, em direção a Campinas, passando por Jundiaí. Uma coisa fantástica, como nós movimentamos motos pelo Brasil, em vários locais do Brasil, nas 5 regiões, a adesão dos motociclistas foi fantástica. E, por coincidência ou não, né, juntamente com o Tarcísio, nós começamos, em novos pedágios, zerar para motociclista. Pela Dutra. Você anda na Dutra, Rio-São Paulo, não paga nenhum pedágio mais, zero. E por que isso aí? Não foi apenas um favor, vamos assim dizer, uma boa ação. É uma boa ação. Mas descobriu-se, Paulo, que o local onde tinha maior incidência de acidentes é praça de pedágio. Que os caminhões vão frenando, caiu mais hora na pista. O motorciclista, para fazer a mesma coisa, pagar o pedágio, caía. Então, praticamente, zeramos acidente de motociclista em praça de pedágio. Ganhou o SUS, ganhou a saúde, ganhou o próprio motociclista, mais segurança. E quem mora no Vale do Paraíba, por exemplo, que pegava um pedágio, hoje está na casa de R$15, já não gasta menos R$30 por dia. É uma coisa muito boa. Como é que o presidente pode, né? Eu lembro que o Tarcísio era ministro da infraestrutura e, pelo que está, ela na nossa gestão, né, pai? Qualquer nova concessão que fosse feita de rodovia, a obrigatoriedade era que as motociclistas estão isentos de pagar pedágio. Era mandatório, isso é verdade. Dobramos a validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos, 20 pontos para perder a carteira, no muito pequeno passamos para 40. Para caminhoneiros, por exemplo, sabia que eles pagavam eixo levantado no pedágio? Aqueles acordos porcos feitos lá atrás, né? Tinha uma multa, um tipo de multa perto da balança que era R$10.000, passando para 500. Porque um caminhoneiro, em grande parte, pegar uma multa de R$10.000, ele não vai pagar. Ele quebrou. Quebrou o cara. Tá? Para tirar a habilitação, acabamos com os simuladores. Muita coisa que fizemos, nesse caso aí, junto com o Ministério da Infraestrutura, com o Tarcísio, que realmente ficou marcado junto a não só quem anda de moto, né, mas quem é caminhoneiro. Também vale o Inmetro, mas vale a pena o Inmetro, né? Lembra a tomada de 3 pinos lá atrás, um 2 mil e pouco? O Inmetro tinha acertado lá o pessoal e ter um novo chip para bomba de combustível e mexer nos tacógrafos, 5 milhões de tacógrafos no Brasil, e também queriam trocar os taxímetros, em torno de 300 mil táxis no Brasil. Não permitimos isso e demitimos todo mundo do Inmetro, para não ter dúvida, que era uma armação que ia custar mais de R$5 bilhões para o contribuinte. Acabamos com isso aí, botamos também uma pessoa formada pelo IME, lá no Inmetro, que fez um novo estatuto fantástico, para atender o produtor e o consumidor, e não beneficiar fabricantes. Podia até beneficiar o fabricante, mas na verdade beneficiava os armadores, os espertos que ficavam no Inmetro no Brasil, criando regras para prejudicar, atrapalhar, dificultar a vida de quem vivia da autoestrada. Esse capacete aqui, ele é obviamente certificado pelo Inmetro. Eu quero agradecer aqui nas pessoas do Carlos e do Maurício, pai, que esse capacete ele é uma parceria com a Taurus Helmets, que é uma maior empresa desse segmento de capacetes do Brasil, uma empresa séria, correta. Eles desenvolveram o primeiro capacete com grafeno e nós fizemos essa parceria entre a Bravo Grafeno e a Taurus Helmets. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso de venda. Agora,
pensa como é que você é querido. Sabe o que acabaram de me falar aqui? Pessoal, dá tempo ainda. Bota lá nos comentários, lá no @bravografeno, um lance no capacete. Eu falei que começava com R$10, né? Sabe quanto é que estão já oferecendo lá? Não. R$10 mil. Cara, vocês são malucos, R$10 mil. Agora, fora do script, eu vou levar a pessoa. E aí, ó, agora acho que vai aumentar essa disputa aí. Pessoal, obrigado aí pelo carinho. Mas, ó, vai ter que fazer o Pix lá para poder. Senão a gente vai passar para o segundo maior lance. Por enquanto, R$10 mil, a gente vai falar aqui o nome da pessoa, ou o nome do perfil, né? Temos que falar o nome da pessoa e a cidade dele só, sem revelar, obviamente, a identidade dele. Então, eu quero agradecer aqui a Taurus Helmets por essa parceria. É um sonho concretizado meu. Eu, quando pensei em criar essa empresa, Paulo, eu gosto de empreender, já tive outras empresas. E eu queria fazer uma coisa diferente, né? Então esse capacete aqui, ele é um capacete bem leve. O fato de ele ser feito com grafeno, ele distribui melhor o impacto, né? Então numa queda ele está protegendo melhor a cabeça do nosso motociclista. Então esse aqui é só o primeiro, se Deus quiser, de vários produtos. Mas eu estou realmente impactado aqui com o valor que estão querendo pagar aqui. Agora depois você falou que você vai entregar pessoalmente para quem der o maior lance, um capacete aí bacana, bonito pra caramba, seguro e ainda tá autografado pelo homem aqui. Presidente, vamos cortar esse bolo, cara? Bora. Ó, eu quero ver eu não sei se a Michelle já foi, que não vale, né? Eu quero ver para quem você vai entregar esse primeiro pedaço aí, ó. Deixa eu te ajudar aqui, tirar o setentinha, galera. 70. Caramba, rapaz. Deixa eu ver se tem algum cabra da peste aqui. Esse bolo é bom, cara. A Michelle tá ainda ou não? Tá. Ah, então não inventa não, presidente. O primeiro pedaço aqui. Não inventa não. Vai ser uma pessoa que, no momento difícil da minha vida, me trouxe conforto. Eu nunca esperava estar numa situação dessa, né? Então me trouxe conforto, como amigo, sem discutir qualquer outra coisa, ficou do meu lado. Eu sou de artilharia, ele é de cavalaria. Então o Paulo aqui, meu colega. Ô, presidente! Rapaz, que legal aqui também. Parabéns, Paulo. Pô, fala alguma coisa aí agora pro meu presidente. Ô, presidente, que homenagem. Obrigado pela consideração, pela amizade. E, enfim. A Fernanda daqui falou, ó, esse bolo é gostoso, não acaba com o bolão que eu quero levar pra casa, amor. Vou separar teu pedaço aqui, pode deixar, tá? Fica tranquilo. As meninas querem, minhas filhas querem, tuas netas querem, ó. É minha mulher que tá. Você está aí? Antes do Paulo falar, pessoal, estamos aqui, eu já perdi as contas, quantas pessoas estão nos assistindo ao mesmo tempo agora, mas já batemos o recorde, tem mais de 70 mil ao todo. E Bolsonaro 70 é o assunto mais falado na Rede X nesse momento no Brasil. Parabéns, presidente. Paulo, agradece aí, puxa o saco do presidente. Presidente, obrigado pela consideração, pela amizade. O senhor sabe que o que nos mobiliza é a justiça e a defesa do nosso país. E, como eu digo, sempre tenho dito e redito, a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. E nós vamos chegar ao outro lado. Parabéns. Aí eu falo também, eu não sei como, né? Somos um pouco antagonistas, né? Eu sou pouco, ele é peixe. O senhor é de artilharia, de cavalaria. Você sabe, você vai torcer pra quê? Pro Corinthians e pro Palmeiras na próxima quinta-feira. Tem que torcer pro Palmeiras, senão eu não mereço o bolo, né? Eu não sei como, pai, mas eu sei que no final vai dar certo. É que eu tenho certeza que você vai ser o próximo presidente do Brasil. Apesar da gente olha juridicamente, né, Paulo, e sabe que tem todos os caminhos para juridicamente resolver. Mas, infelizmente, esse processo que ele está sofrendo não é um processo jurídico. Mas eu falo sempre, né? Como é um processo político, mudou o contexto político, pode mudar a situação também, tem bastante tempo até as eleições do ano que vem. E eu quero agradecer a todo mundo, pai, onde eu vou. 22 mil já o lance. Já tá lá no @bravografeno no Instagram, deixa nos comentários lá, 22 mil o maior lance por enquanto. Porque onde eu passo, pai, as pessoas vêm falar, né? Pô, manda um abraço pro seu pai. Estamos orando por ele. Eu até brinco, né? Pô, ora por mim também eu preciso, né? Ora só por ele não. Mas eu acho que eu confio muito nas orações, eu tenho fé em Deus, que ele vai te honrar, porque você não merece passar pelo que está passando. Você é uma pessoa correta, foi um baita presidente, para mim o melhor, óbvio que eu sou suspeito para falar
porque enquanto filho, enquanto senador e do seu lado ali participando e ajudando o governo, eu só tenho a me orgulhar de tudo que você fez. Para a gente é um patrimônio que é difícil até de defender sempre, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que ele abriu uma trilha no meio da selva e a gente está indo ali, mantendo essa trilha aberta e sempre espelhados aí, pai, no seu exemplo de político, de profissional, de seriedade, de correção, de patriotismo. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nessas orações pela gente, que o tempo inteiro te mandam um abraço, onde eu passo, pai, não é só pessoas de classe A e B, não. Se a gente vai num restaurante, chamam lá dentro da cozinha os garçons e todo mundo, cara, fica na torcida, ele vai ser presidente de novo. Né? Você vai num voo, no avião, tá lá a tripulação também falando a mesma coisa. Você tá andando na rua aqui, as pessoas me reconhecem. Eu não sei porque, fala que eu sou parecido contigo, eu não acho, né? Mas fala que eu sou parecido contigo aí. Então, aí ó, 22 mil maior lance. Queria que você desse só uma palavra também para essas pessoas de esperança, né? Porque é o que a gente espera. Primeira questão técnica, né? O nosso governo. Pegamos uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica nunca visto em 21 também aqui. Mas mesmo assim, vencemos tudo isso aí. O Brasil não perdeu empregos, nós levamos água para o Nordeste, anistiamos em 99% a dívida do FIES de mais de 1 milhão de alunos. No meu governo apareceu o PIX, sem qualquer taxa. Nós zeramos impostos federais dos combustíveis, quero fazer justiça. Em grande parte desse trabalho eu consegui graças ao presidente da Câmara, Arthur Lira, colaborando conosco. Então zeramos impostos federais dos combustíveis. Em 22 tivemos 3 meses de deflação no Brasil. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Todo mundo ganhou dinheiro do meu governo. É o agronegócio, é o empresariado. Até conseguimos, porque não tinha desvio, levar o Bolsa Família de, em média, 190 para, no mínimo, R$600 para todo o Brasil. Então, fizemos muita coisa. Criamos a Lei da Liberdade Econômica. Paulo, no passado, você queria, por exemplo, abrir uma oficina mecânica na tua cidade. Ou a tua esposa queria um salão de beleza. Eu entrava com o pedido de alvará na prefeitura. Eu quero levar meses, anos. Com a nossa lei, em 30 dias, se a prefeitura não respondesse, podia abrir o seu negócio. Abrimos comércio com o mundo todo, com a ministra Tereza Cristina, do agro. Éramos muito bem tratados no mundo todo. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o Putin. Também negociei com ele, começo de 22, diesel, que tinha um problema no Brasil. Ele queria comprar ovos da gente, em grande quantidade, que tem em torno de 150 milhões de habitantes. A Rússia tem, né? Eu pedi 6 meses para ele, se a gente começasse a vender, ia faltar ovo aqui, o preço ia explodir. Depois veio a guerra, atrasou um pouco mais, não sei como é que foi esse negócio. Fizemos excelentes parcerias com vários países democratas pelo mundo todo, né? Parceria com Israel, aprofundamos nosso contato com o Trump, isentamos turistas americanos para vir para cá. Alguns queriam a reciprocidade, olha, não era possível. E agora o Lula aí revoga a reciprocidade, então é menos turista no Brasil, que vão trazer menos milhões de dólares para cá. Agora, no Senado, foi aprovado um projeto de decreto legislativo teu, se eu não me engano, para que essa revogação da isenção de visto deixe de existir. Ou seja, nós queremos que continue vindo para cá turistas sem visto, que os americanos, canadenses, australianos. E ele não revogou de japoneses, que nós isentamos também. Então, tudo isso deu uma nova vida para o Brasil. Nós começamos a resgatar o nosso patriotismo aqui. Você via essa camisa verde e amarela apenas em época de Copa do Mundo. Começou a ver em várias oportunidades. Em especial quando nós levamos 1 milhão de pessoas lá para o 7 de setembro, na praça, na região da Praça dos Três Poderes. Assim, foi no mundo todo. Resgatou-se o patriotismo, cantava o hino nacional. A gente via pessoas de idade chorando quando viu a bandeira sendo hasteada. Em grande parte, às vezes, a senhora Michele presente, levando a sua mensagem como cristã, como evangélica, mensagem bíblica. Ou seja, o Brasil começou a acreditar em si. Não se viu no meu governo desvio de corrupção. Não teve corrupção em nosso governo. Ou seja, o Brasil estava voando, apesar da guerra e da pandemia. Aí aconteceu essa catástrofe 22, né? E a gente levando milhões ou centenas de milhares para a rua, e o outro lado não levava ninguém. E o outro lado foi
ganhador das eleições. Mas se é passado, temos esperança de, no futuro, fazer voltar realmente a democracia no nosso país. E eu digo, com todo respeito a quem é contra, né? Eleições sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. Tenho certeza que tudo isso será desfeito brevemente, com a ajuda do Paulo aqui, de Deus, mais o grupo de advogados, como o doutor Vilardi, né, e o Daniel, que está conosco também. A gente vai conseguir ter uma vitória na justiça, apesar de saber que é um julgamento político, mas temos muita esperança. Quero que meu filho retorne ao Brasil. Quero esses inquéritos, Alexandre de Moraes, 6 anos, inquérito do fim do mundo, deixe de existir e a gente possa voltar à normalidade do Brasil, cada poder trabalhe dentro do seu quadrado. E eu, desculpa aqui a mensagem política, né? Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, por ocasião das eleições do ano que vem, que eu mudo o destino do nosso Brasil. Pessoal, eu vou dar mais 5 minutos só para a gente fechar lá o leilão lá no Instagram, @, @BravoGrafeno. Você vai lá nos comentários da última postagem, segue o perfil @BravoGrafeno. 31 Já está em 31 mil reais o lance aí. O presidente Bolsonaro vai entregar esse primeiro capacete da Bravo Grafeno, autografado por ele pessoalmente. Eu acho que eu vou dar mais, porque eu tô querendo esse capacete para mim. Né? Você dá tá dando uma dó de dar esse capacete. Você vai dar um calote. Capacete a preço de moto, né? Bom, somos mais de 75 mil pessoas ao vivo assistindo em todos os canais que estão transmitindo. Somos o assunto mais comentado, hashtag Bolsonaro70 na Rede X. E, presidente, eu estou muito feliz com esse momento. Esse aqui eu acho que é a materialização, né, de mais um laço de família, da gente produzindo coisas juntos, gerando emprego juntos, gerando recolhimentos de impostos juntos também, sofrendo um pouquinho na pele como é ser empreendedor nesse Brasil, que não é fácil. Estamos há mais de um ano trabalhando na construção dessa empresa para chegar até esse momento, e se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos outros produtos que a gente vai conseguir lançar juntos, sempre produtos feitos com grafeno, que vão potencializar alguma característica desse produto. Já estamos em parceria também com outras empresas. E, pessoal, eu vou dar mais 2 minutos para quem quiser fazer o lance, para a gente fechar aqui lá no nosso Instagram, @BravoGrafeno. Dê o seu lance lá nos comentários e a gente vai falar aqui o nome da pessoa, não é isso? E a cidade de onde ele está falando. E, presidente, você quando esteve lá nessa feira, só para a gente encerrar, lá em São Paulo, foi o primeiro lugar que a gente mostrou, junto lá no stand da Taurus Helmets, foi um grande sucesso, todo mundo, a gente foi embora, foi lá para tirar foto com capacete, querendo saber como é que comprava. Para comprar, pessoal, grafeno.com.br, entra lá e garanta o seu. Mas assim, mais uma vez, né? Eu não sei se é por causa do público de motociclistas que frequentava, foi a 14ª Feira Nacional e Internacional de Motopeças. Você foi ovacionado mais uma vez. O Tarcísio, o governador de São Paulo, foi lá com a gente. Eu até brinquei, né? Porque ele gostou do capacete. Quase esse modelo é o modelo 62, o tamanho. Quase não passou na tua cabeça que não é pequena, né? O Tarcísio é mais cabeçudo. Pois é, o Tarcísio, eu falei, Tarcísio, será que você não quer arriscar botar? Eu falei, não vou botar não, porque o meu capacete tem que ser um modelo tamanho de um orelhão de telefone. Eu disse que ia pegar um modelo aí com esse que foi descontinuado para fazer um capacete pro Tarcísio. Tarcísio, parabéns aí pelo trabalho. Um grande abraço para você. E, mais uma vez, como é que você, que circula e é tão amado, tão ovacionado por onde vai, com tanto carinho, enquanto a concorrência não pode sair na rua? Explica por que esse carinho contigo e outro lado não tem. Porque eu falo o seguinte, sabe, pai? Ele destruiu os poucos que ainda acreditavam nele e destruiu a esperança de alguns desavisados ainda, né? Eu lembro de um editorial do Jornal Estado de São Paulo, que foi um jornal quando eu tive o primeiro emprego, né, de jornaleiro lá em Eldorado Paulista, e era colaborador também, porque eu fazia palavras cruzadas e enviava para o jornal. Então, esse editorial do Estadão, a manchete era mais ou menos o seguinte, né? PT, um partido popular sem povo. Não precisa falar mais nada. Você não pode ter algo popular sem povo. Sem povo você não tem voto. Tá? Então, o outro lado, como vive de promessas mirabolantes, perde essa credibilidade. Tá? E a política
Eu confesso que jamais esperava ser político, né? Acabei sendo vereador, me elegendo em 88 pelo município do Rio de Janeiro. Isso incorporou na gente e começamos a fazer algo diferente. Quantas vezes eu votava solitariamente no parlamento? Quantas vezes eu discursava sozinho no parlamento? Mas era a forma de você discursar sozinho, numa segunda ou sexta-feira, que não tem quase ninguém lá, com o discurso no microfone tinha espaço de, em média, 10, 12 segundos à noite na Voz do Brasil. Então, à noite eu falava sozinho lá em Brasília, mas à noite dava recado para quase 10 milhões de pessoas que assim, ouviam, né, a Voz do Brasil, que agora foi bastante descaracterizado isso aí. E quando eu me elegi, subiu uma facada, falei, vamos fazer diferente. Daí fizemos diferente, convidando pessoas sérias, competentes e honestas, e as pessoas aceitando o convite, e formaram esse ministério que ele é incomparável, né? Seria 4i esse ministério, incomparável com qualquer outro ministério da República Brasileira. Então, talvez, em função disso, e a consideração, o carinho que a gente dá a todos, tem que ter paciência para conversar com o povo, né? Mais ouvir do que falar, talvez isso tenha marcado nossos 4 anos à frente do governo federal. E ter dito sempre a verdade a vocês, até em momentos difíceis, como a vacina, né? Como a Covid, que infelizmente levou muita gente embora, e hoje muitos torcem o nariz, porque temos aí pareceres da USP, estudos de outros países, mostrando de que a forma errada como foi tratada a questão da Covid lá atrás. É o que eu ia falar isso para a gente fechar. Pessoal, estamos caminhando para o final já, tá? Os lances estão encerrados lá na @bravografeno no Instagram. Daqui a pouco a gente anuncia. Eu só ia complementar isso, antes de chamar aqui para a gente encerrar com uma oração, que o que eu muito ouço mais na rua, porque a gente que está na política, eu comecei com 21 anos, me elegi deputado estadual a primeira vez, obviamente em função da credibilidade, da sua credibilidade, né? Você que é deputado federal, fazendo dobradinha comigo para deputado estadual, foram 16 anos na Assembleia Legislativa do Rio, depois você mais uma vez emprestando a sua credibilidade no Senado, né? Seguindo sempre a sua orientação, o seu espaço, mas eu acho que um diferencial na política, pai, é o que você disse. Acho que o povo está cansado de falsas promessas, e você, do seu jeito, né, com o seu linguajar, né, com todos os coices que você dá de vez em quando, mas acima de tudo sendo genuíno, falando a verdade. Então o eleitor olha para Bolsonaro e sabe, olha, eu posso até não concordar com o que ele está falando, mas eu não vou ser enganado. Sabe, a pessoa que vota no Bolsonaro pode falar assim, eu vou levar esse capacete para casa, quando eu chegar em casa eu sei que é esse capacete, não é algo falsificado, não estou levando, não é um copo de água, é um capacete. Eu estou votando no Bolsonaro porque eu sei o que ele defende, quais são as pautas dele, portanto não vou me arrepender. Então o eleitor do Bolsonaro não é enganado. Isso na política faz toda a diferença. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, está aqui um resultado de uma união, mais um produto familiar, vamos dizer assim, que a gente fez com muito carinho, grafeno.com.br, entra lá, no dia 22 de abril, nós fechamos essa pré-venda, e aí vamos mais uma vez fazer uma live para sortear 3 pessoas que vão receber pessoalmente do Bolsonaro esse lindo capacete com grafeno, capacete do Bolsonaro. Pai, então eu queria chamar aqui agora a Michele e o Bispo JB, né, que é o bispo da minha igreja também, junto com o pastor Pedro Leite, que está sempre junto com a nossa família, para a gente fazer uma oração para a gente encerrar aqui como a gente gosta, né, agradecendo a Deus por esse momento. Vem aqui também, amor, vem cá. Vai anunciar o nome do lance aí? Depois a gente fala aqui de quem venceu. Agora segura. Então, eu quero recitar aqui o Salmo 121, presidente, e quero fazer uma oração por esses 70 anos, liberando uma bênção sobre os céus do Brasil para um novo tempo, um novo ciclo. 70 foram os anos do cativeiro de Israel na Babilônia, e um novo tempo começou, e que um novo tempo comece na sua vida e na vida de todo o povo brasileiro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, que sejam muitos os dias de Jair Bolsonaro e que sejam felizes. Vida, uma nova história. Oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal, vamos então só anunciar quem foi o vencedor desse leilão aí. Obrigado, minha vida. Cadê o nome do cara aí? O cara que pagou. Quanto é que ele ofereceu lá, hein? 31. Acho que foi mais já. Teve um quadro meu da Presidente da República, né? Que eu assinei e foi leiloado em Goiânia. E foi leiloado por R$55 mil. Era para ajudar lá uma instituição, né? E chegou esse valor, R$55 mil. Então, o pessoal pode dar o nome aqui para mim, não tem problema. O capacete não, tá chegando no preço da moto, né? Cidade, porque a gente combinou aqui que se não... Caramba, 36 mil o último lance aí, é? Bom, vamos lá. Deixa eu só... Me traz aqui, que é só quem é o... pagaram R$36 mil aí no lance. O capacete saiu o preço da moto. Mas você vê como é que é querido, né, cara? É a pessoa que realmente isso aqui é uma coisa que, pra gente, faz parte até da nossa história. Eu posso anunciar aqui quem foi, ô Fernando? O nome da pessoa e a cidade. Né? Não precisa falar o sobrenome, não. É só a cidade. Eu preciso só do primeiro nome da cidade. Vamos lá. Bom, pessoal, fechado aí. Quem vai receber esse capacete autografado pelo presidente Bolsonaro é o senhor Leandro, da cidade de Goiânia. Parabéns aí, Leandro. Pelo menos tá perto de Brasília, né, presidente? Vamos lá, dá para marcar. Você vai de avião, de carro? Não, vou de carro. Só fazer um contato aí, escolher o melhor dia, eu dou um pulo aí. Pode ser. Nossa equipe vai entrar em contato lá com ele para combinar direitinho, de horário. Vamos lá entregar esse capaz. Obrigado, Leandro, por dar o maior lance lá no nosso perfil, no Instagram, @bravografeno. Pessoal, nos siga lá também nesse perfil. Muitas novidades pela frente. Mais uma vez, quero pedir a todos vocês que entrem lá, bravografeno.com.br, adquira o seu capacete. Essa pré-venda começa hoje e vai até o dia 22 de abril, quando a gente vai fazer uma outra live para sortear as outras 3 pessoas que também vão receber em mãos o capacete do nosso presidente Bolsonaro. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Agradeço muito aqui a oportunidade da defesa mais uma vez poder se manifestar e falar e trazer a público os absurdos que acontecem nesse processo, né? Ele está completamente aqui, caminha para ser um processo despido de qualquer credibilidade. E a gente luta para que, ao final, a gente chegue a uma decisão justa e que se prove, se demonstre efetivamente a absoluta inocência do presidente Bolsonaro. Até as pessoas que estão presas... Já dá suas palavras finais até 17 anos, é um absurdo jurídico, no meu entender, o que acontece com essas pessoas. Por isso nós estamos dentro do Congresso, lutando por anistia. Hoje eu falei com a senhora do Podemos, a Renata. Falei com o Caiado também hoje. O governador de Goiás? Com o Caiado de Goiás. Falei com o Perillo, se não me engano. É o Marconi Perillo do PSDB. Conversei ontem também, que deu uma confusão terrível com o Marcos Pereira. Conversei com o Ciro, do PP. Também do União Brasil. Rueda. O Rueda, União Brasil. Antônio Rueda. Então estamos conversando com todo mundo e a aceitação, né? O positivo é muito grande. Tá? Então, hoje em dia, eu tenho a convicção, se Deus quiser, vai dar certo. Nós já temos voto para aprovar a urgência e aprovar na Câmara dos Deputados o projeto. Daí vai para o Senado Federal, que é outra batalha, mas tive informações do Rogério Marinho hoje também, que tem uma aceitação também bastante grande dentro do Senado Federal. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai aprovar essa anistia e para passar uma borracha no 8 de janeiro, que vai ser feito pelo Parlamento. O Capitólio, 6 de janeiro, nos Estados Unidos, a borracha foi passada pelo presidente Trump.
A gente não pode esperar no futuro alguém se eleger, né, quem for se eleger em 26, para assinar essa anistia no início de 27. Porque, para quem é inocente, cada segundo preso é uma eternidade. Então, se Deus quiser, vai dar certo isso aí. Agradeço a todos os líderes partidários, parlamentares. Agradeço aqui o relator, tá? que é lá de Sergipe. É o Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares. Deputado federal. Um trabalho excepcional na relatoria do projeto, entre outros parlamentares. Tá? O mérito é do Parlamento Brasileiro, são dos líderes e dos presidentes de partidos que entenderam que realmente não justifica pessoas com mais de 70 anos de idade condenadas até 17 anos de cadeia por um golpe que não existiu. Nem sequer foi cogitado. Se o senhor me permite, presidente, eu sempre faço uma comparação. Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou e colocou numa mala, foi condenada a 16 anos e 3 meses. Você vê que não tem nenhum cabimento, né? Uma forçação de barra para inventar algum crime muito grave, quando a gente sabe que, na verdade, nas palavras da própria Defensoria Pública da União, um crime impossível. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês aí pela audiência gigantesca. Colocamos a hashtag Bolsonaro70. Vovô, 70 anos de idade, parabéns também, do coração aqui, muito orgulho de você como pai e como político, como referência na minha vida profissional também. E, pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer por estar também vocês que estão nos assistindo aí, bravografeno.com.br, isso aqui é a concretização de um sonho para a gente também, tirar do papel essa empresa e começar a produzir produtos feitos com grafeno. Mais uma vez, esse Bolsonaro que foi o maior entusiasta disso, ele que nos mostrou o que era. Chegaram a brincar, né, pai, que o candidato a presidente não ia ser Bolsonaro, ia ser o candidato, a presidente ia ser o Nióbio, o vice o grafeno. Então você falava nisso, né? O Nióbio vou deixar para o programa, né? Tem muita coisa para falar sobre o Nióbio. Vem a novidade pela frente aí também. Pessoal, muito obrigado de coração a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.